Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A paz do Senhor, amados. Vocês são tão lindos. Obrigada. O dono da casa agradece. Agradeço a Deus, ao meu amigo Espírito Santo, que trouxe vocês aqui. Aqui tem gente que não queria vir, mas veio. Aqui tem gente que não podia vir, mas veio. E tem gente que queria e podia e não veio. Mas eu tenho certeza que aqui estão aqueles que o amigo Espírito Santo trouxe. Aleluia. E quando Ele nos reúne, Ele tem propósito. E com certeza Ele tem um propósito para as nossas vidas. Eu nem mostrei a pastora. Cadê a pastora? Está onde? Está lá? Cadê ela? Eu não estou a vê-la. Ela está ali? Ok. Eu nem lhe mostrei nossa carta de recomendação, pastora. Mas depois eu mostro. Desculpa eu não ter mostrado antes. Está comigo aqui as cartas de recomendação da minha igreja. Porque eu sou ovelha, sabe, gente? E ovelha tem que dar satisfação ao pastor. A ovelha não pode sair à revelia. Tem gente que é evangélico, mas ainda não aprendeu a ser ovelha. E programa viagens, e fica 15, até mais dias sem aparecer no templo, e ninguém sabe onde que anda. Então eu dou um conselho a vocês: sejam ovelhas, sempre participe da liderança. Olha, estou viajando, estou fazendo isso, entende? Esse hábito é um bom hábito. E a Bíblia diz que toda alma deve estar sujeita à liderança, né? Está debaixo de liderança. Não é viver a revelia. Quando a gente quer viver a revelia sem dar satisfação a ninguém, uma dos sintomas é que não quer se agregar a uma comunidade. Não, eu vou hoje aqui, amanhã na igreja X, depois amanhã na igreja Y. Isso é perigoso. Porque precisamos estar num rebanho, precisamos estar num segmento da família, para comer a comida da família, e para estar junto em família. Vocês entendem, meus filhos? O Senhor sabe por que eu estou a falar isto. Então, pedi ao Espírito Santo: amigo, o que nós vamos falar? O machado é emprestado. Nós não temos nada de nós mesmos. Se Ele não nos der a palavra, não tem como a gente oferecer um pão, uma refeição, né? Mas como a despensa do céu é cheia, é farta, e sempre tem o pãozinho de cada dia, né? É uma riqueza, irmãos. Quando eu comecei meu relacionamento com o Espírito Santo, uma das coisas que Ele falou para mim é que a amizade com Ele, relacionamento com Ele, faz como Regai fez com Esté. Esté caiu na graça de Regai. Você vê isso lá no livro de Esté, né? Capítulo 2. E a primeira coisa que o Regai preparou para Esté foram os alimentos. Quando a gente se relaciona bem, em paz, em intimidade com um amigo, Ele vai fornecendo alimento para a gente, né? E o alimento que o Espírito Santo oferece é um alimento fresco. E o alimento fresco faz bem, não é? Vocês sabem que uma das causas de muitas crianças viverem com problema é porque nós estamos na era dos alimentos enlatados, né? E muitas mães, muitas mulheres querem ter filhos, mas não querem ser mães, para cuidar até da papinha e da comidinha dos filhotes, né? Que tem que fazer todo dia. E aí fica uma geração doente. Espiritualmente, meus filhos, também está acontecendo assim, né? Muita gente evangélica se alimentando de enlatados.
né? Comidas em conserva. Não busca na fonte. Quando vai buscar de alguém, a comida é conserva, enlatada. E aí fica uma geração de crentes, de evangélicos fracos, sem imunidade espiritual. Qualquer viruzinho, minha filhinha, derruba. Mas quando a gente come a comida fresquinha, que vem direto da fonte, aí a gente vai, cada dia, aumentando a nossa imunidade espiritual. Aleluia. E aprofundando as nossas raízes no ribeiro, firmando na rocha. A casa espiritual edificada na rocha. Aí pode soprar vento, correr rios, cair a chuva. A casa não vai cair, porque está edificada na rocha. E eu gostaria de ter ali tem, obrigada. Eu gostaria de pedir ajuda da mídia para colocar na tela a palavra que o Senhor deu para a gente meditar um bocadinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Conseguiu, minha filha? Enquanto ela coloca, é uma menina, não é que está lá? Enquanto ela coloca lá, eu leio aqui. Todos têm a Bíblia Sagrada? Abriram no texto? As versões são diferentes, talvez a sua versão seja diferente da minha. Está escrito: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo. Quem está com a Bíblia aberta pode ler a última frase. Novamente, e agora sem olhar na Bíblia, esta é uma das finalidades para que Cristo sofreu em nosso lugar. Se alguém perguntar para você, para que Jesus sofreu? Para que Jesus morreu naquela cruz? Porque Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para quê? O que a gente deve responder? Ele sofreu em meu lugar. Você pode dizer isto? Ele sofreu em meu lugar. Você tem consciência disto? Que ele sofreu em meu lugar? Você tem consciência do que significa o sofrimento de Jesus, meus filhos? Agora, qual a finalidade? Para quê? Para quê? Para quê, linda? E a minha pergunta para mim é, Lídia, você tem valorizado o sofrimento de Jesus? As pessoas só falam, ele morreu para me salvar. Sim, é uma das finalidades. Outra finalidade é, você conseguiu, garota da mídia? Agora, muito obrigada, garota. O Senhor, o anjo, faz favor, ajuda ela ali a agilizar. Pode ler, meus filhos, bem bonito, 1, 2, 3.
Como é linda a igreja lendo a palavra. Aleluia. Quem sabe você hoje não leu ainda um versículo. Agora você saiu do zero. Glória a Deus. Uma outra finalidade que o Senhor Jesus veio é aquele que todo mundo sabe decorar, do texto áureo da Bíblia. João 3,16. Nem precisa pôr na tela, garota. Toda a gente sabe decor. Porque Deus... Para que Ele veio? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha presente. Não responda para mim, você tem a vida eterna? Não responda para mim. Você tem a vida eterna? Agora você pode jogar João 17:3, se faz favor. João 17:3. Eu sei que aqui há pessoas, ou que toda a gente aqui sabe o que é a vida eterna. João 17:3. Quem não sabe o que é a vida eterna, agora vai aprender. Ajuda, anjo, por favor. Olha aí, bonito, anjo. Obrigada, anjo. 1, 2, 3. Vocês todos sabiam que a vida eterna é isto? Nós temos a vida eterna aqui, que é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é aquilo que Jesus disse. Viremos para Ele e faremos nele morada. Isso é ter intimidade com Deus. Ter Deus morando em si. Este corpo ser templo e morada do Espírito Santo. E tem maior intimidade? Não tem, né? Então, quem tem essa intimidade, quem tem essa convicção, eu sou a casa de Deus. A palavra Betel, o nome Betel, significa casa de Deus. Lá na visão da escada que Jacó teve, quando ele viu, né, sonhou, ele falou assim, esta pedra vai se chamar Betel, casa de Deus. Então, onde você chegar, onde eu chego, amados, nós somos casa de Deus. Já pensou nisso? Você entrou no supermercado. Quem entrou lá? Eu estou andando no shopping. Quem está passando no shopping? Vê quanto valor o Senhor nos deu. Casa de Deus. Não é lindo isso, garota? Casa de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a casa de Deus, que é o nosso corpo. Não podemos profanar a casa de Deus. Porque o lugar onde Deus habita é santo. E a minha pergunta para mim, Lídia, sua casa é santa? O que você está fazendo com a casa de Deus? Você está cuidando da casa de Deus? Você está usando a casa de Deus como algo que representa a família de Deus? Quem olha para você, vê que você é casa de Deus. E o Espírito Santo vai falando com a gente, né, meus filhos? Então ele sofreu, ele padeceu, para nós seguirmos os seus passos. Agora, a palavra diz, e vou pedir para as garotas fazer favor de voltar a 1 Pedro 2:21. Agora vamos ler o 22. 1 Pedro 2:22. Pronto? Anjo. Olha o que significa seguir os passos de Jesus. Ele é o exemplo, tá?
o exemplo. Uma pessoa falou assim, tem os versículos para a gente... Não tem, o amigo dá na hora, né? Nada. Glória a Deus. Parece que as garotas ali, elas não têm... ainda não estão muito acostumadas a lidar com esse tipo de gente que nem que eu, né? Que nem a vovó. Vamos lá, obrigada. 1, 2, 3. Que mais? Cadê o restante? Não, é o de 1 Pedro 2:22. Na tua Bíblia não tem, minha filha? É do Paraguai. Achou? Aleluia. Não achou. O qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, 23. O que é que ele fazia? 1, 2, 3. Não revidou quando foi, nem... Mas... Vocês estão entendendo como deve ser o meu e o seu comportamento se eu disser, eu vou seguir Jesus? E por que tem tanta gente evangélica que revida? Se fez comigo, espere para ver. E você sabe uma maneira de revidar? É apelar para a espiritualidade. Tem nada não, vou te colocar no meu joelho, viu? Irmão, isso é tão perigoso. Porque o sentimento que está movendo esse vou te colocar nos meus joelhos, a maioria das vezes, gente, é um sentimento de raiva. Por favor, digam a mim, é sim ou não é? Não é? Deixa, viu? Você vai ver que Deus vai fazer. Porque os humilhados serão exaltados. Ainda mente, dizendo uma coisa que a Bíblia nunca disse. Nunca a Bíblia registrou essa frase. Porque os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. Se você falou, enganado. Isso significa que você não tem o hábito de ler a palavra. Para ficar recitando a palavra, dizendo que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. Nunca. Agora vamos andar lá, menina. Vamos para Lucas 18, para que eles vejam na Bíblia que não foi isso que está escrito. Lucas capítulo 18. Meus filhos, vocês tenham paciência, porque eu vou assim devagar. Porque eu aprendi que ninguém deve comer com pressa. Senão pode dar indigestão. Então vamos devagar, não é? Porque aqui o propósito da vovó não é encher vocês de informação, mas colocar a palavra. Para que a palavra desça ao coração de vocês. Porque só a palavra, meus filhos, é que nos dá firmeza espiritual. Lucas capítulo 18, versículo 14. 1, 2, 3... Agora, o restante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqueles... Pronto. É diferente ou não é? Uma coisa é, os humilhados serão exaltados. Outra coisa é, aquele que se humilha será exaltado. Vocês entendem como muita gente pega a Bíblia, distorce a palavra para o seu bem, está para a sua conveniência? Leiam a palavra, meus filhos. Meditem na palavra. Porque só nela nós encontramos palavras de vida eterna. Mas voltando lá, seguir Jesus implica sofrer,
Renunciar. Pode colocar, voltar o de Pedro. Eu sei que você está arquivando aí. Volta lá o de Pedro. Agora eu vi isto. Porque para isso ele nunca pecou. Pois é. Ele nunca pecou. Vamos lá, por favor. Próximo. E nem enganou ninguém. Ei! Será que tem muito evangélico seguindo os passos de Jesus? Não quero que levante a mão. Mas será que alguém aqui já conheceu alguém que diz: eu tenho Jesus no meu coração, eu sou evangélico, eu vou para a igreja, eu tenho ministério, eu faço isso, e engana os outros? Será que tem, irmão? Só ele sabe, né? E quem vive por perto. Irmãos, o engano está dominando as pessoas na terra. E isso também se estende ao povo que diz: sou evangélico. E até mesmo quem está em Cristo. Jesus disse: os espíritos enganadores, eles vão agir de uma maneira tão forte, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ninguém brinca com o espírito de engano, não. E muitas vezes, nós tentamos enganar o próprio Deus com o nosso fazer. Olha, Deus, o Senhor não está vendo que eu faço isso ou aquilo? Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas e sua forma de agir com engano? Irmãos, é um negócio tão sério. O engano se manifestando através das máscaras que nós usamos. Nossa vida com Deus, guarde-me o Senhor, está destrambelhada. Eu não consigo orar, guarde-me o Senhor. Eu não consigo ler a palavra, eu não entendo, não entra nada. Na minha família, ninguém me vê como exemplo. Não manifesto o fruto do Espírito na minha vida. Faço conta, sabendo que não posso pagar. Mas aí eu venho para a igreja, irmã, e eu boto aquela máscara. A alegria está no coração. É mesmo ou é emoção? E às vezes, irmão, engana o povo da casa do Senhor. Quando não há discernimento de espírito, se diz assim: aquela irmã, uma irmã de oração, é uma santa mulher. E o engano que está escondido, mascarado. Um coração que não perdoa, um coração que não ama, uma boca que se abre para falar palavras torpes. Mas eu tenho uma máscara de mulher de oração. Aquele fariseu, quem olhava de longe ele orando, quem é que não quer ter um membro na igreja? Eu jejuo, eu dou dízimo, eu oro, mas motivado pelo orgulho, meus filhos. E uma maneira de a gente enganar as pessoas dentro das igrejas locais são as nossas atitudes motivadas pelo orgulho. Jesus nunca enganou a ninguém. Por isso que a gente só pode refletir a imagem do Senhor. Vamos ver se conseguimos 2 Coríntios 3 e 18. Se faz favor. Uma das coisas que faz mostrar que a gente segue Jesus é refletir a imagem dele por onde a gente vai, meus filhos. 2 Coríntios 3 e 18. Vocês acharam aí? Vamos lá, 1, 2, 3.
Mas a primeira condição é removido o véu. Na minha versão diz assim, eu acho que tem outras versões que dizem que nem a minha. Mas todos nós de cara descoberta, com o rosto descoberto. Nós um dia seremos na terra parecidos com Jesus. Se primeiro tirássemos as nossas máscaras. Para de mostrar uma coisa que você não é. Ô amigo, agora. Tem marido evangélico. Que na frente dos outros, a minha mulher é uma Rebeca. Ela é maravilhosa. Sabe, a mulher mais. E a mulher olha assim para ele com o rabo de olho assim. Ó. Você já sabe que é um marido hipócrita. Na frente dos outros, ele mostra que é um marido que valoriza a sua esposa. Entretanto, dentro de casa, só ela sabe o que sofre. Só os filhos sabem quanto aquele homem é grosseiro. Ele não dá honra à sua esposa, como a Bíblia manda dar em 1 Pedro 3:7. Ele é egoísta. Ele não aprendeu com Jesus que nós devemos servir. E de igual modo a esposa. É meu bem, minha bênção, não sei o quê. Mas não é submissa ao marido. Não respeita o marido. Na frente dos outros, né? Ah, como eu queria uma mulher como aquela irmã, de oração, tão bondosa com o marido. Vai ficar no lugar do marido dela? Mas é mascara. E nós precisamos seguir a Jesus com cara descoberta, sem engano. Em nome de Jesus, não queira mostrar para os outros uma coisa que nós não somos. Isso é manifestação de orgulho para receber a aceitação de homens. Entende? Ele não pecou, na sua boca não cessou engano. Quando ele era insultado, ele não revidava. Ele não dava o troco. Mas irmã, estou sendo injustiçado. Estão me caluniando. Como foi que Jesus reagiu quando lhe caluniaram? Está escrito, entregava a Deus. Como é que Jesus disse que a gente deve, aqueles que seguirem os seus passos, deve agir? Por favor, minhas filhinhas, Mateus capítulo 5. Olha como Jesus ensinou. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. A Bíblia nos ensina tudo, meus filhos. O problema é que a gente já quer tudo mastigadinho na boca. E fica andando atrás de live e de vídeo e tal, porque a comidinha... Cuidado! Se sabe o que duas coisas dizem. Qual a situação de alguém que não busca, não prepara, não busca a sua própria alimentação? Número 1, criança. Aqueles evangélicos que não vão para a palavra, não buscam ajuda do Espírito Santo para se alimentar diretamente daqui. E vive a se alimentar só dos enlatados da internet. Ou quando vem no templo, está dizendo naturalmente, literalmente, eu sou um bebê de fraldas. Que preciso que faça-me a comida e dê-me na boca. Segunda geração dos dias de hoje. Quem precisa que lhe faça comida são os que estão doentes. Sim ou não? Quem está no hospital prepara a sua comida? Aí tem até um jargão que diz que a igreja é um hospital. Misericórdia. Meu Deus.
Agora, pode ser a igreja local, tá, gente? Entende? Só se for a igreja local. A noiva do Cordeiro, não. A noiva tem vida. A noiva tem saúde. A noiva tem vigor. Porque a noiva recebe a seiva da videira, que é o cabeça do corpo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Se você veio aqui a esta reunião e você se enquadra nesses dois grupos da geração de evangélicos, em nome de Jesus, saia desta posição, prepare a sua comida, busque diretamente da fonte os alimentos. O Espírito Santo, Ele é quem nos ensina todos os dias. Tem pão fresco. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso ou seja, o interesse de Deus é que todo dia eu tenha pão fresco. Mas tem gente comendo pão de 1900 para trás. Livros escritos. Devemos ler livros com as experiências dos que já foram, mas que não seja isso o nosso único alimento. Me entendem, meus filhos? Então, para a gente seguir Jesus, tem que estar disposto a isso. Agora, jogue lá, minha filhinha. Desculpa, porque eu vou na... Não quero. 1, 2, 3. Para um minuto, por favor. Quem quer ser feliz se enquadrando naquela palavra de Jesus? Tem aqui alguém? Cuidado se você disse amém, eu quero. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, ou seja, porque eu sigo Jesus, quem quer essa felicidade, hein? Duvido. Vê como a felicidade de Jesus é diferente, né? Agora, o que é que eu vou fazer quando me caluniarem, quando me injuriarem, quando me perseguirem, quando fizerem essas coisas comigo? O que é que eu vou fazer? Vocês leram bonitinho, viu? O que é para a gente fazer quando estão perseguindo a gente? O que é para a gente fazer quando estão caluniando a gente? Duas coisas. Primeiro, Jesus disse alé. E depois, todas as duas são expressão de alegria. Agora eu não vou perguntar quem é que vive isso. Está vendo, meus filhos? Como seguir Jesus é diferente de ser evangélico. Os evangélicos, quando são caluniados, via de regra, eles fazem o quê? Bora, alguém falou aí? Hein? Revida, somente revida? Faz o que mais? Vê se alguém fala. Me caluniou, né? Olha, eu queria que você aceitasse uma causa. É porque entra na... Mas, irmã, não é para entrar na justiça? Tudo bem, se você perguntar ao Espírito Santo e ele mandar. Porque tanta gente lutando com causa da justiça. Não sai, está emperrado. Não. Você perguntou ao dono que lhe comprou se era para entrar? Quem é comprado, irmão, não manda em si. Quem é comprado é escravo. Deve satisfação em tudo a quem lhe
Fez, pois agora eu vou fazer, porque agora eu vou botar um bom advogado para pagar danos morais e tal e qual. Se o Senhor mandar, pode ir, que vai ser na primeira você está vitória. Entende? Mas a receita normal é alegrai-vos, regozijai-vos. Faça como Jesus, entregue ao justo juiz. E ele sabe como agir em seu favor. Entenderam, meus filhos? Seguir a Jesus. Eu já está no meu tempo de, não estou vendo ninguém para me dar uma dica. Mas seguir a Jesus não é fácil. E precisa ter convicção. Mateus capítulo 16, vamos de Bíblia, né? De repente você não leu tantos versículos como hoje de manhã, durante esta semana, pois não? Mateus capítulo 16, e o versículo 24. Devagarinho, não é? Para a gente ir mastigando. Muito bem, parabéns, garotas. Olha aí, tá vendo? Vamos lá, 1, 2, 3. Então, tem preço ou não tem seguir Jesus? É fácil negar a si mesmo? É fácil renunciar o que eu gosto? E tomar a cruz? É fácil? Tomar a cruz é se considerar morto. Não responda para mim, você já está morto? A Bíblia Sagrada diz em Colossenses 3:3, porque vós estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. A vida só está escondida com Cristo em Deus para quem está. A Bíblia é linda, não é santo? Meus filhos, amem a palavra. Amem a palavra. Se a gente não ama a palavra, a gente não ama Jesus. Nós somos um bando de hipócritas, não amamos Jesus. Ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que eu vou guardar o que eu não conheço? Ei, meus filhos, vocês entendem? Por que o inimigo não quer que a gente leia a palavra? Enche o coração da palavra. É mais fácil a gente, durante o dia, ler 200 mensagens do Zap Zap. Mas não ler uma mensagem da mensagem. Por isso, cuidado. Cuidado. Eu venho em nome de Jesus falar assim para ver se de alguma maneira, pelo menos 10% dos que me ouvem, repensem o seu relacionamento com a palavra de Deus. A ignorância das Escrituras nos faz errar. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O profeta Oséias escreve, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Vocês me entendem? Ó Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, o Filho amado, eu quero interceder por esses amados que estão aqui esta manhã. Eu quero pedir, Senhor, que eles tenham um desejo muito grande de se alimentar de Jesus. Aleluia. De se alimentar da palavra, Senhor. Perdoa aqueles que priorizam as mensagens e não prioriza a mensagem. Perdoa, Senhor. E dá uma oportunidade para que eles mudem.
Procure se encher da palavra que nos ajuda a conhecer o noivo amado. Nós somos a noiva do Cordeiro e precisamos ter conhecimento daquele com quem um dia nós iremos casar. E só através da tua palavra. Eu oro agora, pedindo que o Santo e Doce Espírito do Senhor ajude alguém a colocar um propósito novo diante de ti, para ter menos tempo com as mensagens e mais tempo com a mensagem. Desperta aqueles que logo no abrir dos olhos vão buscar mensagens, sem priorizar a mensagem para o dia. Ajuda, papai. A trombeta vai tocar. Os dias são maus. O aperto está grande. E ninguém vai sobreviver espiritualmente se não tiver o coração cheio da tua palavra. Ninguém vai ser tirado da hora da tentação se não guardar a tua palavra. O Senhor Jesus falou assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. O compromisso do teu filho em tirar da terra é com aqueles que guardam a tua palavra. Mas como vai guardar o que não conhece? Nós só não vamos pecar contra ti se guardarmos no nosso coração a tua palavra. Eu oro por cada vida que o Senhor trouxe esta manhã. Faça um propósito de seguir os seus passos, andando na luz que é a tua palavra, que é o próprio Jesus. Que possamos crescer seguindo a verdade, como está escrito. Oro em nome de Jesus. Você pode jogar o último versículo, minha filha. Efésios capítulo 4. Obrigada, meu filho. Efésios capítulo 4. Aleluia. Glória a Jesus. Vou pedir para vocês se colocarem de pé, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 15. 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte. Estão com fome, né? Para que nós cresçamos em tudo, precisamos seguir a verdade. Quem é a verdade? E quem é Jesus? João 17, 17. Santifica-os na verdade. É possível crescer em Cristo sem seguir a verdade? Entende por que tanta gente não cresce? Fica uma geração de nanicos, meu filho. Que o Senhor nos ajude. Gostaria de saber se alguém aqui despertou o interesse
tempinho maior com a palavra, para poder guardar a palavra no coração, para ser guardado da hora da tentação. Jogue mais esse, por favor, esse é o último mês. Apocalipse 3:10. Vocês já estão cansados de ouvir a vovó, pois não? Deus toma frente. Recebe, Deus, minha gratidão por cada um aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês entenderam? O compromisso de Jesus, guardar da hora, tirar. Prioritariamente, Ele só tem esse compromisso comigo se eu, você pode dizer, se eu, você, eu digo se eu, Lídia, você diz se eu e você, seu nome, vamos lá? Vocês entendem agora porque o inimigo não quer que a gente leia, meus filhos? Alguém vai repensar seu relacionamento com a palavra a partir de hoje? Suspenda seu braço para o ar. Quem quer, diante de Deus, dizer: Senhor, me perdoa porque eu não priorizei como devia a tua palavra. Mas eu quero que o Senhor me ajude a encher o meu coração da palavra. Eu quero crescer em Cristo. Pai, em nome de Jesus eu oro por estas pessoas que suspendem a sua mão para o ar. Elas estão dizendo diante de ti, diante do mundo espiritual da maldade também, que neste dia elas estão fazendo um propósito de melhorar o relacionamento com a tua palavra. Porque para seguir Jesus, precisamos seguir a verdade. Seguir a verdade da tua palavra, a tua palavra. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ou seja, Ele nos guia segundo a palavra. Por isso tanta gente que não é guiado pelo Espírito, por não ter conhecimento da verdade. Ajuda cada um, Senhor, a ser fiel ao compromisso, porque todos queremos ser guardados da hora da tentação. Aleluia. Não queremos estar aqui, mas sim nas bodas do Cordeiro. Oramos com muita gratidão, papai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Eu tenho uma boa notícia para você. Amanhã às 10, na celebração das 10 aqui no Campo Sul, a irmã Lídia vai estar de volta. Então coloca aí na sua agenda. Se você lembrou de alguém que entende que precisa ser ministrado pelo Senhor por meio da vida dela, amanhã às 10 da manhã ela está aqui de volta aqui no Campo Sul. Se Deus quiser. Se Jesus não vier hoje. Aleluia. Aleluia.